E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Estamos aí, né? Estamos aí. Hoje eu sou DJ, tô fazendo tudo hoje, hein? Tô nas câmeras, tudo bom com vocês? Mais um programa que se inicia aqui. Tô super feliz de estar com vocês aqui, super feliz de terem vocês mais uma vez ligados aqui. A gente tem hoje um assunto polêmico, gente. Sabe como que a gente não gosta de polêmica, né? Tô só brincando. A gente tem hoje assunto polêmico e a gente vai trazer no nosso Ponte Brasil, USA, a gente vai trazer hoje o Abílio, né? Que eles já estiveram aqui, gente. A gente está trazendo de volta o Abílio e a Silvana. E hoje a gente vai fazer um tema um tema de política, né? Poder e percepção pública, né, Abílio? Vamos falar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, sua trajetória, as polêmicas e agora um novo capítulo contado por quem viveu isso de perto, que foi você, né? E fez um livro, né, Abílio? Você escreveu um livro do Jair Bolsonaro que se chama O Maior Presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, que mergulha nos bastidores do governo do Bolsonaro e das emoções por trás da política. E também a gente vai falar com a Silvana, a esposa do Abílio. Muito prazer ter vocês aqui. O prazer é nosso, né? Mais uma vez aqui no Ponte Brasil, Estados Unidos, né? Todas as vezes que nós estamos nos Estados Unidos, a gente procura prestigiar vocês, porque é um prazer pra gente, né? O prazer é todo nosso. E a gente quer deixar bem claro que tudo que acontece aqui, tudo que eles vão falar é a opinião deles, tá, gente? Então, opinião, visão deles. Então, é muito bem claro. A gente tá aqui para falar de política como ele é um advogado, então ele tem bastante autoridade para falar também, tá bom? Então, a gente vai deixar isso bem claro para vocês aqui, tá? E, então, vamos começar do começo, Abílio. Para quem não te conhece ainda, de onde que você é do Brasil e você está viajando, você está passeando, né? Eu e Silvana somos cidadãos do mundo, né? A gente gosta muito de viajar, né? Sempre que a gente pode, a gente está aqui. Mas a nossa base mesmo, a nossa referência é a cidade de Macaé, no Brasil, estado do Rio de Janeiro, né? Lá nós temos nossa casa, nós temos o nosso centro de distribuição do vinho Bolsonaro. Eu tenho outras atividades, eu tenho um escritório jurídico, também tenho uma empresa imobiliária, sou empresário. A Silvana que cuida de toda a parte da logística do vinho, da distribuição, né? A parte também toda a parte, né, administrativa e burocrática, né? Então nós estamos sediados em Macaé. Isso, a gente tem um galpão, né? A gente tem uns funcionários, a gente faz esse vinho aqui, distribui. Maravilhoso. Né? E é muito gostoso, gente. A gente entrega em todo o Brasil. Muito legal, muito legal. E começando, então, vocês tiveram esse sonho, né, de fazer o vinho, né? Da primeira vez que vocês vieram aqui, foi tudo falado sobre o vinho, né? E agora o sonho virou realidade de ter todo o Brasil. E agora fala um pouco para mim, por que você decidiu escrever o livro? Bom, eu já tenho alguns livros publicados, como antologias poéticas, né? Na adolescência, eu publiquei 7 antologias poéticas. Uau! Não sabia disso sobre você, Abílio. Algumas matérias de jornal, revista. Fiz parte, quando morei no Rio, da Sociedade dos Poetas Cariocas e Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro, na época que sindicato era bem visto, né? Enfim, que defendia realmente a classe e tal. Então, eu já tinha uma veia nesse sentido. Sou advogado, leio muito, escrevo muito. E ao longo do tempo eu vim coletando, né, do governo Bolsonaro, eu vim coletando aquilo que eu entendia ser as passagens mais importantes do governo. Então, só para dar uma resumida, é um livro que narra os 4 anos do governo Bolsonaro, que eu reputo ser os melhores 4 anos da República Federativa do Brasil, escrito por um advogado bolsonarista. Ele é um livro histórico com cunho jornalístico. Uau, muito, muito. Quanto tempo levou para você escrever esse livro? Eu fiquei em torno de 3 anos coletando material, mas aleatório. E depois eu comecei
a colocar, então assim, como eu tenho outras atividades, não é a minha atividade principal, não é o meu core business, então eu acredito que dentro de uns 2 anos, por aí, que eu demorei para estruturar o livro. Né? E aí, em janeiro, eu passei o livro para o Eduardo Bolsonaro e pedi para que o presidente Jair Bolsonaro me desse a honra de escrever o prefácio. Bom, o livro chegou até ele e aí foi um momento muito conturbado, de perseguição, ele com a saúde muito debilitada, acabou sendo preso, ele hoje está em prisão domiciliar, né? O que eu reputo ser uma prisão ilegal, mas a gente pode falar mais na frente. E tem uns 2 meses que o Eduardo falou para mim, uns 3 meses, falou assim, Abílio, meu pai não vai conseguir escrever esse prefácio porque ele não está conseguindo se concentrar para ler o livro. Então, a gente, infelizmente, vai ficar para uma próxima vez. E eu sou muito amigo do Mário Frias, que é deputado federal por São Paulo. Ele é ex-ator global, fez Malhação. E aí eu falei, Mário, pô, eu tô com esse dilema e tal. Ele falou, pô, eu escrevo o prefácio para você. E aí o prefácio, o livro tem 2 prefácios, que é o do Mário Frias, que é o deputado federal por São Paulo, e o Major Santos, que é um amigo meu, que inclusive desde janeiro me ajudou a revisar o livro. É um amigo, um irmão, né, que a vida me deu. E ele fez o prefácio junto. O Mário Frias fez um prefácio e o Major Santos fez o outro prefácio. Muito, muito legal. E tem gente que acha estranho misturar política com produto, né? Então você tem agora não só um produto, mas 2 produtos dentro da política, né? E como para mim, eu acho, outros acham genial. Então tem sempre uma dualidade, não importa, né? De onde todo mundo tem uma opinião de tudo, né? Então, como você vê a imagem do Bolsonaro estampada no vinho e agora no livro? Excepcional. Para mim é realização pessoal, né? Realização de sonho e, assim, a gente precisa, Regiane, voltar um pouco na história. A história ela é uma referência. Conta para mim, porque eu sou totalmente fora da história. Então, vamos lá. Vou traçar um paralelo. Existe uma dicotomia na sociedade, principalmente brasileira, que não se mistura política com religião. Todas as vezes que a religião não foi assunto na política ou vice-versa, deu ruim. Por exemplo, Coreia do Norte. A Coreia era uma Coreia só. Quando a Coreia do Norte resolveu implantar o socialismo, o comunismo, o que eles fizeram? Eles reuniram os 40 maiores autoridades na época cristã. Eles reuniram todas essas e falaram para eles, nós vamos implantar uma sociedade igualitária e nós não vamos mexer na igreja. E aí todos os pastores, padres subiram com eles no palanque. Enfim, hoje nós temos uma ditadura do Xi Jinping, onde cristãos são mortos. Você não pode ter uma Bíblia. Se você tiver uma Bíblia em casa, você e sua família são fuzilados. Uau! Então, se você não coloca a religião para tratar de política e vice-versa, isso tende a um caminho ruim. Por exemplo, Cuba. Eu dei o exemplo da Coreia do Norte, mas Cuba está aqui do lado. Né? A gente está vendo lá na Nicarágua o Ortega expulsando padres e freiras. Né? Então, assim, é um negócio... vamos deixar a religião com os religiosos e a política com os políticos. Vai dar ruim. Porque o religioso não vai pegar em arma. O político vai. A arma do político ela é a caneta. A nossa arma é a fé. Mas a fé ela tem que ser revestida de inteligência. E a palavra de Deus diz que você precisa obedecer à lei dos homens. Mas para você obedecer à lei dos homens, você tem que participar dela. É verdade. Você não pode ser alienado. Então, voltando para o vinho e para a política. O político, ele é uma pessoa pública. Olha, eu vou te dar um exemplo do Cristiano Ronaldo, um fenômeno de atleta. Ele criou a CR7, que é uma empresa que fatura bilhões e usando a imagem dele. Por que o político não pode usar e por que o político não usa? A pergunta para essa resposta é simples, porque a maioria dos políticos não tem canja, não tem marketing e não tem merchandising para vender nada. Totalmente diferente do Jair Bolsonaro. O que você coloca para vender com o nome dele é sucesso de venda.
Por que não existe uma cachaça do Lula? Seria apropriado, né? Seria apropriado. Não existe, sabe por quê? Porque não tem empresário para botar dinheiro num projeto desse. Olha, a gente estava na eleição, tinha um menino vendendo, lá em Rio das Ostras, a gente indo para Búzios, tinha um menino vendendo toalhas do Lula e do Bolsonaro. Eu parei e falei, meu irmão, quanto que é a toalha? É R$50, doutor, aquele negócio todo e tal. Eu falei, tá, beleza. O mesmo preço para os dois? Mesmo preço. Aí eu falei assim, e quantas toalhas você tem do Bolsonaro? Só tenho essa, vendeu tudo, é do Lula. Lula não vende, não. Então, assim, você vai botar a estampa de um produto de um cara que não vende, então você não vai, porque quem faz é empresário, não é o cara que vive do Bolsa Família ou de assistência livre. Quem faz é quem produz, é quem trabalha, é quem gera emprego, é quem paga imposto. Esse cara faz. Esse cara, ele tem autoridade para falar assim, eu vou botar o rosto ou o nome de um político aqui e vou vender porque eu me garanto. Não tem ninguém da esquerda para fazer isso em relação ao Lula, sabe por quê? Porque não vai vender, vai ficar na prateleira. Agora aqui é case de venda. Mais de 200 mil garrafas vendidas em 2 anos. Uau. A gente está com vários projetos, já temos a loja em Campos do Jordão, que é um plano piloto para franquias da loja Vinho Bolsonaro e o Mito no Brasil. Sim, eu vi, muito bonita. Então, assim, sucesso de venda, case de venda. E tudo que fala do presidente Bolsonaro parece que atrai, parece que o homem ele é iluminado por Deus, né? E a gente está muito feliz com isso. Então, respondendo a sua pergunta, fácil associar a imagem de uma pessoa pública de bem e de valor com o nosso produto. E houve medo de represálias, Sabílio? E Silvana? Você ficou com medo, tipo assim, de começar? Porque a gente sabe que o Jair foi muito perseguido, né? É perseguido, né? Não foi, ele é perseguido. E vocês falaram assim, bom, eu vou porque Deus está na frente. Então, mas vocês, no fundo, vocês sentiram algum medo de alguma represária? Rejane, até para estar aqui agora falando, a gente tem que medir as palavras. Tem que medir as palavras. O medo, Rejane, é inerente do homem. O que o homem vai fazer com isso é o que diferencia ele de um homem de um menino. A diferença do homem para o menino é o que você vai fazer quando você sente medo. A gente investe a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos para defender o nome do Bolsonaro, porque a gente viu o que ele é capaz de fazer com o nosso país. A gente viu como a gente é grande e é potente, né? Uma frase que o Bolsonaro me falou uma vez que eu nunca vou esquecer, que eu vou guardar para minha memória, foi quando ele falou assim, ele me chama de doutor, porque eu sou advogado, mas não precisava. Eu também não faço questão. Mas ele me chama de doutor. Ele não me chama de doutor Abílio, doutor brasileiro, ele me chama de doutor. Ele falou, doutor, quando eu falei para ele, poxa, eu queria te agradecer porque o vinho está sendo um sucesso e a gente está com a marca registrada porque ele autorizou, é autorizado por ele. Né? E fui fazer um agradecimento para ele, né? Eu e ele sozinho, acho que Silvana estava também. E ele virou para mim e falou assim, doutor, todas as vezes que alguém abrir uma garrafa de vinho, o vinho Bolsonaro, em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, é um outdoor, está levando o meu nome, o meu legado. É um legado. Eu então, ia falar eu isso. É que tenho que eu agradecer. Eu ia fazer isso, legado, né? Exatamente. No caso, então você teve medo, mas você falou assim, vou assim mesmo, fizeram os planos. E agora com o livro, saiu o livro digital, não é isso? Isso. Saiu o livro a gente digital, mandou o livro... E agora vai sair em janeiro ou dezembro o livro físico? Dezembro. A gente mandou o livro, assim que o Eduardo me sinalizou para a gente avançar, o Mário Frias me mandou o prefácio, o Major Santos também me mandou, mandamos para a editora, foi aprovado o texto, foi aprovado a capa que nós também elaboramos, enfim. E aí... fechamos um contrato com a editora, onde a gente poderia fazer um pré-lançamento de um e-book. Então a editora ela vai lançar o livro físico em dezembro, início de dezembro. Provavelmente a gente vai fazer um lançamento em Brasília, uma van premiere ou uma noite de autógrafo, né? Eu estou costurando isso com o Mário Frias, com o Major Santos, né? E com o Eduardo também, com o Flávio Bolsonaro, enfim. Aí nós vamos fazer essa van premiere em Brasília e vai ser lançado o livro. O livro vai ser lançado em português e inglês, na versão e-book. Nice. A editora também vai lançar na Amazon, onde você vai poder comprar e ser entregue na sua casa também. A versão é impressa em português e inglês também. Né? E a gente vai estar em mais de 40 marketplaces aí, em diversas livrarias no Brasil. A gente já tem um site, né?
Nós já temos o site que a gente já está fazendo a pré-venda do e-book, que é o www.livrodobolsonaro.com.br. Lá você vai comprar e vai adquirir o seu e-book, né? Num preço até melhor do que o que vai ser lançado em dezembro, porque é um pré-lançamento. Tá? Acredito que depois de dezembro a gente tenha que retirar o e-book do ar e vender apenas o livro físico, porque aí vai ficar por conta da editora vender os e-books, enfim, né? Mas a liberdade que a editora me deu é de eu poder fazer minhas vendas também, eu poder distribuir o livro que eu vou solicitar, enfim. Então, eles não fazem isso para qualquer autor, mas entenderam que o texto é muito pertinente, que o texto é uma retratação da verdade, do que aconteceu, e apesar de eu não considero ser um livro polêmico, porque tudo que está lá pode ser constatado. Eu considero uma constatação dos fatos, exatamente. Então, eu não considero ele polêmico. Isso aconteceu ou não aconteceu? É a mesma coisa que você pegar um livro de Aristóteles 4.000 anos antes de Cristo. Você, aconteceu ou não aconteceu? A Ilíade de Homero, por exemplo, que retrata a guerra de Esparta entre Atenas. Aconteceu ou não aconteceu? Não foi uma constatação, é uma omídia, né? Enfim. Então, no negócio de vocês que envolve importação, né? No caso, assim, os brasileiros que estão aqui, tem muito brasileiro, né? Muitos já foram embora, a gente sabe disso, por causa da politicagem que está tendo aqui nos Estados Unidos também. Você dá para sentir algum reflexo disso, assim, de você trazer o vinho para cá? Você pensa em trazer o vinho para cá para fazer ampliar seus horizontes, então, para você poder ter outras para trazer o vinho para cá, né, para os Estados Unidos e para o país inteiro, para o mundo inteiro, né? Porque tem brasileiro em tudo quanto é lugar. Vamos lá. Existe uma vontade de trazer o vinho para cá, mas como a gente faz para o nosso presidente, a gente faz bem feito. Então não pode ser de qualquer jeito. A gente já está há alguns meses estudando um projeto desse. Eu vou estar numa reunião onde a gente vai estar falando disso em Miami amanhã. Existe até já adiantando a possibilidade de se adquirir uma vinícola. Uau! Seria a vinícola do Bolsonaro no estado do Alabama. Uau! São informações privilegiadas. Uau! Primeira mão. E a ideia seria realmente invasar um vinho americano, porque fizemos uma pesquisa, óbvio, a pesquisa aponta para um consumo interno do vinho americano de 73%. Né? Então a ideia não seria trazer um vinho brasileiro, um vinho chileno, ou um vinho paraguaio, uruguaio, francês, enfim. Seria utilizar uma vinícola aqui brasileira, provavelmente a vinícola do Trump, que é na Virgínia, que é a maior vinícola dos Estados Unidos, é a vinícola do Trump. Donald Trump tem uma vinícola. Sério? Você está sabendo. Você tem mais informação do que eu. Porque o mercado... Estudos sobre vinho, né? A gente já vem fazendo um estudo, né, há bastante tempo. Nós estamos com 2 parceiros muito fortes, pessoas sérias, que é o Eduardo Gouveia e o Jaime Eduardo. Onde a gente está conversando sobre esses assuntos, esses pontos, levantando custo, entendendo qual é a mecânica burocrática dos Estados Unidos, né? Porque como a gente está no Brasil, a gente aqui nos Estados Unidos também nós vamos atuar de forma limpa. Eu costumo dizer que a nossa atuação é ninja, rápido, silencioso e mortal. Uau! Gostei disso, hein, Abílio? Muito bom. E como você vê o cenário hoje no Brasil atual? Porque tudo que ele fez, né? Tudo que o Bolsonaro fez foi desfeito, certo? Começando pelos vistos. Eu tô assim super bugada com esses vistos que a gente não pode mais. A gente tem que fazer o nosso passaporte brasileiro, né? Antes a gente podia entrar sem o visto. Seu passaporte mesmo aqui. Estou super bugada, gente. I'm sorry, mas eu acho assim... os Estados Unidos, eles fazem pra gente também. Eu entendo, mas, gente, a gente quer que os americanos e o pessoal dos outros países visitem o Brasil, né? Para ver a beleza dele, né? Então, esse negócio com visto... dá uma parada mesmo, dá uma parada. Então, tudo que foi feito, que o Bolsonaro fez, foi desfeito, certo? Sim.
Então, como que você vê essa dualidade agora? Assim, ainda tem uma divisão política? Vivemos de uma forma de polarização disfarçada? Pois é, então eu vou trazer um dado para os seus ouvintes, para os seus seguidores, que não é do senso comum. Tá? Vamos lá. Existe um tarifaço que as pessoas falam assim, o Trump tarifou o Brasil. Não, é um erro pensar isso. O Trump tarifou o mundo. Entenda. O sistema na China é escravocrata. Sim. Mas nós temos que pontuar que o maior país capitalista do mundo é a China, tá? Quando sai da China, ela é o maior país capitalista do mundo. É mais agressivo que o americano. Sério? Só que lá, eu, por exemplo, estive lá. Xangai é uma miséria que você vê que dá dó. Sério? Você vê. Você tem um arranha-céu de um lado e do lado você tem um puleiro. Aí você tem aquelas senhoras de 90, 80, 100 anos carregando o lixo no ombro. Eu vi isso, tem fotografado, tem filmado. Escondido ainda. E tive que filmar escondido, porque eu fui a negócio e o cara que estava comigo falou, baixa esse celular, porque se pegarem você aqui, você vai ser preso e você vai ser investigado no seu celular, você não pode filmar. Você manda um e-mail na China, no hotel, demora 3 dias para chegar, porque passa por um controle. Vocês não estão entendendo, o negócio é muito pesado. E aí, a gente... o Trump tarifou o Brasil. Não, o Trump tarifou o mundo. Houve um desequilíbrio. Qual foi o desequilíbrio? Os Estados Unidos era extremamente industrializado. Houve uma desindustrialização americana. Com isso, o emprego ficou pior, a inflação e tal. Você vai no Vale do Silício, é uma coisa ou outra de tecnologia. O resto é tudo na China. A Apple é na China e na Índia. Por quê? Porque desindustrializaram o país. Porque na China o sistema é escravocrata. Aí é mais barato. $2, né? Eles ganham $2. Não, e trabalha 12 horas por dia, não tem sábado, não tem domingo. Enfim, então não dá para competir com um negócio desse. O que o Trump está fazendo? Vamos tarifar todo mundo, mas tarifar como? Vamos fazer vamos ser isonômicos, vamos ser igualitários. Se o produto brasileiro para entrar aqui não paga nada, e eu pago lá para o produto americano entrar no Brasil, eu pago 10%, eles vão pagar 10% aqui também. Foi isso que o Trump fez. Aí quando o Lula fez beicinho, que é o que ele sabe fazer, o que o Trump fez? Então vai para 50%. O que as pessoas não sabem é que... E o Trump... Desculpa te interromper, mas o Trump, ele várias vezes teve entrevistas ele falando a respeito do Bolsonaro, né? Sim, porque ele viu que foi um cara que defendeu a democracia. Qual é o problema do Trump? Democracia. Vamos lá. Existe um pacto chamado Pacto de São José da Costa Rica, onde ali determina as diretrizes e as normas do que é um Estado democrático de direito. Foi feito isso depois da Segunda Guerra Mundial, porque tudo que Hitler fez foi dentro do Estado de Direito e não num Estado democrático de direito. Então foi feito o Pacto de São José da Costa Rica, onde o Brasil é signatário e os Estados Unidos é signatário. Isso quer dizer o seguinte, todas as vezes que uma dita democracia que é receptora do Pacto de São José da Costa Rica, ou seja, o seu Congresso Nacional recebeu aquele pacto como, não, isso faz parte da minha Constituição, é como se fosse uma emenda à Constituição. Esses países têm que seguir o que diz a democracia. E não é o que está acontecendo no Brasil. E também diz nesse pacto, que eu já tive a oportunidade de ler, que diz que as outras democracias têm que usar do seu poder para influenciar quando uma democracia estiver em ruínas. É o que está acontecendo no Brasil. A democracia no Brasil está em ruínas e o Trump está usando da sua... do Pacto de São José da Costa Rica, que ele é signatário, para dizer para o Brasil, olha só, vocês vão ser tarifados porque o seu STF não está agindo dentro das normas constitucionais que vocês aprovaram, o seu governo não está indo dentro das normas que vocês aprovaram. Enquanto isso estiver acontecendo, enquanto o ex-presidente da República estiver em cárcere privado, de qualquer jeito, sem provas, sem o devido processo legal, que é o que diz uma democracia, enquanto estiver acontecendo isso no seu país, nós vamos tarifar vocês.
É isso que está acontecendo. Não há uma picuinha do Trump com Lula, ou do Trump com Maduro, ou do Trump com o Raul Cortez lá da... Quem é Moraes? O Alexandre de Moraes é um ministro hoje do STF que... Ele era jornalista? Não, ele era advogado, depois ele passou a chefe de gabinete e secretário de Segurança Pública do governo de São Paulo, do Geraldo Alckmin, que hoje vem a ser vice-presidente da República. Depois ele veio a ser ministro do Temer, ministro da Justiça do Temer, e depois ele veio a ministro do STF, que é uma indicação, né? É o único poder da República. Nós temos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. É o único poder que não tem um voto popular, mas é o único poder hoje que manda mais no Brasil do que qualquer um. Né? Eles interpretam as leis de acordo com o entendimento deles, porque pelo dito deles mesmo eles são o Supremo. Né? Então, infelizmente isso está acontecendo. O Alexandre de Moraes está sob a égide da Lei Magnitsky. É um erro também pensar que a Lei Magnitsky viola a autonomia do Brasil. Para quem não sabe, como eu, o que é a Lei Magnitsky? A Magnitsky foi um cidadão russo que ele foi perseguido pela ditadura, porque ele era contra o regime russo, soviético, né? E ele veio à cárcere, depois veio a morte e tal. E o Congresso americano aprovou uma lei chamada Lei Magnitsky. Essa Lei Magnitsky, ela veda, quando ela entende que uma democracia está sendo violada por algum poder, por exemplo, como eles entenderam que o Alexandre de Moraes está usando do seu poder através de um abuso de autoridade e está passando por cima da Constituição. E isso não é uma opinião do Abílio, isso é o que está dizendo o voto da Lei Magnitsky. Então, ele foi sancionado pela Lei Magnitsky. Isso quer dizer o seguinte, ele não pode ter negócio com empresa americana nenhuma. Ele não pode ter Netflix, ele não pode ter iFood, ele não pode ter cartão de crédito internacional, ele não pode ter conta em banco americano. Mas isso é aplicado aqui. Só que o que o americano faz? Ele faz o seguinte, você é iFood, você está no Brasil, beleza, você é uma empresa americana, ótimo, olha só. Se o Alexandre de Moraes tiver cadastro, vocês cancelam. Porque se vocês não cancelarem, eu vou cancelar o contrato de vocês aqui na América. Então é nesse nível. E a Lei Magnitsky não atinge só uma pessoa, ele atinge o braço financeiro dessa pessoa. No caso do Alexandre de Moraes, é a esposa dele. Ela administra um escritório jurídico que atua no Supremo Tribunal Federal. E óbvio, ela cobra os honorários dela. E o Alexandre de Moraes pode não ter nada, mas ela pode ter cartão de crédito, ele pode usar essas coisas. Então, o americano, o Congresso americano, votou a Lei Magnitsky e tal, aprovou. O Marco Rubio, secretário de governo do Donald Trump, entendeu que a esposa do Alexandre de Moraes também tem que ser sancionada porque ela é o braço financeiro do Alexandre de Moraes. Isso não sou eu que estou falando, isso é fato. Né? Só estou esclarecendo. Né? Então está acontecendo. Existe já... aí o Alexandre de Moraes dobrou a aposta, continuou fazendo algumas coisas. Hoje o Bolsonaro está preso. Eu, tecnicamente, como jurista, não vejo por que ele estaria preso, porque ele está numa prisão preventiva, onde estava dentro do inquérito. A prisão preventiva é para você não atrapalhar o inquérito. Só que o inquérito já terminou, a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, já ofereceu denúncia para alguns denunciados e tirou o Bolsonaro da denúncia. Ou seja, aquela prisão preventiva não serve de mais nada, ele tem que soltar. Era para estar livre. Era para estar livre. Aí os advogados já pediram, porque o judiciário precisa ser provocado, apesar de eu entender que isso é uma matéria de direito e é discricionário do órgão julgador, mas até agora ele continua preso, é uma pessoa que está debilitada, é um ex-presidente da República, tem sérios problemas de saúde porque tomou uma facada de um esquerdopata, porque eles têm coragem de fazer, nós não temos, eu tenho muito a perder, Rejane, eu tenho muito a perder, família, minha esposa, meus negócios, eles não têm nada a perder. Então é por isso que o Charlie Kirk, eu não sei se essa é a pronúncia correta, né? Foi assassinado, é por isso que tentaram assassinar o Donald Trump, é por isso que mataram o presidenciável na Bolívia, que era de direita. Enfim, é isso que acontece, mas você não vê o contrário. Você não vê ninguém de direita atentando contra ninguém. Existe um suposto plano para matar o Lula,
que chamam-se punhal verde e amarelo e tal, que se falou nisso, mas não tem uma prova, não tem um dado concreto, não aparece nada que consiga, que a opinião pública, que o jurista possa falar assim, não, isso existiu, precisa ser investigado, as pessoas precisam ser punidas, não tem. Aí nós vamos na facada que o Bolsonaro recebeu em 2018. Adélio Bispo, até hoje o celular dele é inviolável. Oh, wow. Ninguém conseguiu quebrar o sigilo do celular dele. As contas dele são invioláveis. Ele está preso, mas tem 10, 20 advogados melhores do país para defender ele. E ele era filiado ao PSOL, que é um país de extrema esquerda do país. Gente, é muita informação. Sinceramente, eu tô aqui, ó. Oi, onde é que foi? Onde é que eu tô? Porque é muita informação. E se você não tá por dentro das notícias tipo, o Abílio tem uma memória, assim, que, nossa, eu sinto inveja, porque ele lembra de tudo. E eu esqueço até o que eu comi ontem, né? Mas vamos que vamos. Vamos ainda gerar aí mais polêmica, né, Abílio? E lá atrás, quando começaram as acusações do plano golpista depois da eleição, qual a versão dos fatos e que vocês acreditam de verdade? Bom, quer comentar? Eu vou deixar você falar. Se eu posso me expressar, se eu posso, acho que eu estou num país livre, que é mais ou menos, né? Aqui você sabe que a gente pode ser bloqueado também. Se eu posso me expressar, eu devolvo uma pergunta. Golpe de quê? Nossa, não foi achado uma arma, não foi achado uma faca, não foi achado nada. Houve uma depredação de patrimônio público, uma depredação de patrimônio público que eu repudio, né? Mas houve uma depredação de patrimônio público, como houve no passado recente, do MST invadindo e quebrando um monte de coisa. Inclusive, oficial militar morto, 3 ou 4 ou 5, não sei, hospitalizados, que houve violência extrema. E no 8 de janeiro, o que houve foi uma invasão por um bando de baderneiros, talvez uns 100 baderneiros, e mais um monte de velhinha que foi junto com Bíblia. Que na mão não existe golpe que seja aplicado. Não era mais Bolsonaro presidente. Não era mais. O Bolsonaro estava fora do poder no dia 20 de novembro, ou seja, quase 3 meses antes, ele entregou o poder das Forças Armadas num processo de transição, que é um processo constitucional, existe a transição, entregou para os indicados de Lula o controle da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Ele se silenciou, depois ele ficou 3 meses aqui. O golpe ele estaria nos Estados Unidos, porque ele estava aqui em Orlando. No mesmo dia ele enviou uma nota para o Twitter, ele tweetou falando, eu repudio qualquer ato de vandalismo, principalmente contra prédio público. Isso não pode, isso não é do nosso feitio. Você acha que o pessoal de lá estava copiando o que aconteceu aqui? Não, porque a gente acha que teve infiltrado. Tem um monte de vídeos aí que agora estão circulando na internet, que os vídeos foram suspensos. Os vídeos não apareceram, né? Não apareceram, disseram que foi apagado, os vídeos não apareceram. E agora estão aparecendo alguns vídeos de algumas pessoas que fizeram, que elas estão tendo coragem de colocar agora. O pessoal chegando na esplanada dos ministérios e tinha um monte de gente já lá dentro quebrando. E militares passando para lá e para cá. Tá aí na internet, eu não estou inventando, não. Como eu falei, é uma constatação. Se a gente também não puder constatar nada, aí realmente não dá, né? Mas é uma constatação, que tem vídeos aí na internet. Dá um Google aí, um YouTube... bota no YouTube que você vai ver militares passando para lá e para cá, alguns baderneiros lá dentro quebrando as coisas. Não vi velhinha lá quebrando nada. Não vi senhor de idade. Tem cadeirante preso, Rejane. Pô, tem um senhor que estava lá vendendo algodão doce que está preso. A menina que escreveu com batom, eu até esqueci o nome dela, na estátua dos 3 poderes lá, né? Escreveu lá. Em batom perdeu o mané, que é uma frase de um ministro, que é do ministro Barroso, falou aqui em Nova York, com uma pessoa que estava falando com ele, pô, ministro, explica para ele, perdeu o mané, não amola. Ela escreveu, perdeu o mané, depois limparam a estátua com 5 minutos, água e sabão, limparam a estátua, ela foi condenada a 17 anos de cadeia. Aí numa revisão de pena foi para 14 anos, uma mãe de família, não tem passagem pela polícia, estava segurando lá a bandeira do Brasil, né? E aí a gente está vendo lá no Brasil, a pessoa é assaltada, aí é presa,
O bandido é preso, aí ele vai para a cadeia, vai para a audiência de custódia, sai no mesmo dia solto, para responder em liberdade. E aquele processo é moroso e vai. Aí eu estou falando de assassino, eu estou falando do cara que é preso com 10 quilos de cocaína. Aí nós estamos sem segurança jurídica, é o que está acontecendo no nosso país. E sempre foi, né, bem difícil lá, né? Foi um dos motivos que me trouxe até os Estados Unidos, é a segurança que eu sempre vi nos filmes, e é verdade. Né? Vocês vêm aqui sempre e vocês veem que as casas não têm muros e tem as trancas. Agora tem mais aquelas câmeras, né, de televisãozinha para você checar as coisas no seu celular, mas foi um dos motivos que me trouxe aqui. O que eu fico bolada às vezes é assim, pensando, o Lula foi eleito duas vezes. Então ele na terceira. Então, não tem Constituição? Aqui o presidente só pode ser eleito 2 vezes. 4 anos. Entendeu? E, tipo assim, não precisa ser 4 anos seguidos, não. Tipo, o Trump, ele não pode ser mais reeleito, né? Ele foi reeleito 2 vezes, né? E ele não pode mais entrar no jogo. Mesmo que ele fique controlando do lado de fora, mas ele não pode mais entrar no jogo, não pode estar ali na Casa Branca mais. Então, como funciona isso no Brasil? A nossa Constituição é diferente nesse aspecto. Ele pode ser presidente quantas vezes ele quiser, mas ele, na sequência, ele só pode ser presidente uma vez e tem que tentar uma reeleição. Aí depois, se vier outro presidente, aí ele pode vir de novo e tentar outra reeleição, se ele ganhar, entendeu? Oh, uau. Então, tem que ter uma vacância aí de 4 anos, que é um mandato de um outro presidente. Então, Lula foi presidente no primeiro mandato, se reelegeu no segundo mandato, depois ele elegeu a Dilma. A Dilma se reelegeu, foi empichada, e aí entrou o Michel Temer, que era o vice, e o Bolsonaro concorreu com a Haddad, porque o Lula estava preso, e ganhou em 2018. Em 2022, soltaram o Lula, porque o Lula não foi absolvido em nada. Ele é um descondenado, ele não foi absolvido, né, por uma questão técnica processual, através de uns embargos infringentes, que o STF soltou ele porque estava no foro errado. É um malabarismo jurídico. Soltaram o Lula. E aí ele teve que voltar desde o início para poder responder, e aí veio a imputabilidade dele por conta da idade. E hoje ele é nosso presidente. Nosso não, de vocês, o meu não. Quantos anos ele tem? O Lula está com quase 80, acho que está com 79, né? Oh, não sei, que eu não fico contando idade de diabo, não. Oh my God. E tem muitas... A gente tem exemplos aqui dos Estados Unidos, né? Dos Estados Unidos que não curva para ninguém, né? E o Brasil, agora com o BRICS, você pode explicar um pouco do BRICS? O que você acha que o BRICS vai... BRICS, que é Brasil, Rússia, né? Eles estão... tem muita jogada aqui que falam a respeito disso, né? Que estão tentando tirar o trono dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, na verdade, é a polícia do mundo, né? Então... tudo passa xerifão. Por aqui. O xerifão. Então, o que você acha do BRICS? Você acha que ele está tomando força? Providência divina morreu no nascedouro. Já morreu no nascedouro. O que o BRICS ele junta? Ele junta todos os países socialistas, exceto o Brasil. Os países comunistas estão no BRICS, exceto o Brasil, que está no BRICS e é dito democrático. Aí... você pega o BRICS, que é Rússia, China, você pega a Coreia do Norte, você pega Cuba, Venezuela, aí você faz daquele bloco de esquerda e todo mundo, um precisando da ajuda do outro, todo mundo precisando de dinheiro, uma confusão danada, né? Ninguém se entende. E aí o Lula vai para uma reunião dessa dizendo que precisa... fazer uma moeda mais forte que o dólar. Aí na mesma hora, o Donald Trump deu uma cacetada de cima para baixo, taxou a Rússia, taxou a China, e aí fizeram a reunião do BRICS, não foi o Xi Jinping, não foi o Putin, não foi ninguém, ficou vazio. Aí o Putin riu, falou, eles estão com medo, estão querendo... Todas as vezes que ameaçarem a economia americana, eu vou dar
cacetada mesmo. Tem uma entrevista do Trump falando também, não tô inventando nada, tá aí. Só que o Trump, ele é um cara extremamente negociante e estrategista, e vocês têm uma vantagem enorme. Ele é bilionário, ele está no final de vida, e ele definiu que ele vai botar os Estados Unidos de novo como um país top de linha. Por quê? O que ele viu? A Rússia, que era um país dito como armamentista e tal, foi brigar com um país pequenininho, que é a Ucrânia, que já foi um quintal deles, tá há 4 anos e não consegue terminar a guerra. Então esse papo que eles são potência, não é, isso é mentira, não são potência de coisa nenhuma. E isso provou. Como eles são um sistema fechado, ninguém conseguia ver. Como eles não conseguem acabar com uma guerra pequenininha, o que aconteceu? Ele viu, vocês tinham um presidente muito fraco, que era o Biden, né? O próprio Putin falou, Putin está sancionado pelos Estados Unidos e está com ordem de prisão da Interpol. Mas ele deu uma declaração e falou, se o presidente fosse o Donald Trump, essa guerra nunca tinha acontecido. O que o Trump está fazendo? O Trump está desvalorizando o dólar de propósito, porque existe um objetivo do Trump. Ele quer entrar para a história, para a história mundial como o presidente que resolveu a dívida interna dos Estados Unidos. A primeira parcela é em 2026. Se o dólar tiver a 4, ele paga rindo. Ele conseguiu soltar o pessoal do Hamas também. A segunda parcela é 2027. Então o dólar até 2027 pode ter certeza. Vai baixar para 4, 3,8. Eu estou falando em real. Ele vai desvalorizar, ele está desvalorizando o dólar. Como que ele desvaloriza o dólar do mundo? Ele baixa a taxa de juros, não é economicamente viável você ficar num país com a taxa de juros baixa, você vai para uma taxa de juros alta, especular, e você tira o dólar do país. Quando você tira o dólar dos Estados Unidos, o dólar cai como moeda, ele se enfraquece. Quando ele se enfraquece, as reservas que os americanos têm se fortalecem, porque a dívida dele vai ser paga no dólar do dia. E o dólar do dia vai estar desvalorizado. O Trump vai ter dinheiro para pagar. Ele pode escrever aí, daqui a 2 anos eu estou sentado aqui de novo, o Trump vai pagar a dívida interna americana. Quando ele paga a dívida interna americana, ele está reindustrializando o país. A inflação vai voltar para o lugar. Isso que vocês viram nos últimos 4 anos, 5 anos, de aumentando o preço, que nunca o americano viu, isso tem data para acabar. É o cenário que ele está montando. Então, quando ele faz isso, você pode ver que o dólar está fraco no mundo todo. O dólar à frente do euro já está 20% abaixo, salvo engano, 19%, 20%. Sempre teve 5%, 6%, 7%. Ele está desvalorizando o dólar, mas é proposital. Para que a gente ele é estrategista, como você falou, né? Ele é estrategista. E aí, quando ele baixa... Só tem gente que não sabe jogar o jogo. Eu tô querendo aprender. Quando ele baixa a taxa de juros, ele atrai um investidor. O dinheiro sai, mas o dinheiro especulativo sai. Mas o investidor fica, o investidor entra fazendo indústria, porque o juros está baixo, financiamento está solto, ele entra fazendo indústria, gerando emprego, pagando imposto, aí a economia gira. Tem a tal da curva de Laffer, que é quanto menos imposto, mais arrecadação. Isso deu certo no Brasil. Bolsonaro colocou. Diga-se de passagem, está no livro. O melhor presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, está no livro. Paulo Guedes aplicou a curva de Laffer no Brasil. Nós nunca arrecadamos tanto. E o Bolsonaro tirou mais de 200 imposto em mais de 200 produtos. Até jogo de videogame ele tirou imposto. Com isso, ele aumentou o consumo. Aumentando o consumo, ele aumentou a arrecadação de impostos. E você combate a sonegação. Quando você dá para o empresário não quer viver à margem da sociedade. O empresário não é o câncer da sociedade brasileira, Regiane. Não. Nem o câncer de sociedade nenhuma, muito pelo contrário, é ele que fomenta. Então, quando você dá um ambiente favorável de negócios, com taxas competitivas, com o financiamento acessível, você impulsiona a economia. E é isso que a curva de Laffer faz. E o Paulo Guedes, que foi o nosso ministro da Economia no governo Bolsonaro, no auge da pandemia, ele ganhou 2 vezes, 2 anos consecutivos, o melhor presidente o melhor ministro da Economia de todo o mundo. Ele ganhou 2 prêmios desses, tá? No Google também é constatação. É só dar um Google aí. Você acha que se amanhã os Estados Unidos recuarem nas sanções e nas tarifas,
como você imagina que ficaria o tabuleiro político-econômico do Brasil? Pois é, para ele recuar, ele vai ter que ter uma contrapartida. Eu acho que ele vai recuar, sim, se tiver uma contrapartida. Qual é a contrapartida? A gente trazer o país para uma normalidade, para uma segurança jurídica, para que as instituições funcionem dentro da Constituição, para que a coisa funcione dentro. Se isso acontecer, a gente, Bolsonaro livre, porque ele não tem por que estar preso, ele é preso político. Numa democracia não existe preso político. Daniel Silveira é preso político. Então, assim, o Oswaldo Eustáquio está exilado porque ele é jornalista e falou. O Alan dos Santos, que está aqui nos Estados Unidos, também é um exilado político, porque não pode falar. O Eduardo Bolsonaro, meu sócio, é um exilado político. Né? Aí o Eduardo fez um autoexílio. Né? O Eduardo ainda não tinha sido condenado em nada, não tinha ainda inquérito nenhum, agora tem. Né? E ele hoje é um exilado político. Então, assim, enquanto existirem essas manobras para que quem não gosta do sistema seja perseguido, isso o Trump não vai. Sabe por quê? Porque o Trump não depende de nada do Brasil. Muito pelo contrário. Entendeu? Então, assim, você vê, o Milei na Argentina está dando aula de democracia, está dando aula de economia, está dando aula de governança. O que o Trump fez? Isenção zero para os produtos argentinos. Oh, uau! A Argentina hoje está com importação zero. Então, você está brincando. E hoje a Argentina já passou na balança comercial ao Brasil. A Argentina estava quebrada, gente. Estava quebrada? Estava quebrada. O Milei falou, vou cortar na pele. Está 1 ano e meio cortando na pele, cortando na carne. E agora está vindo os frutos. A aprovação dele lá é 90%. Uau. Agora ele vai entrar... Como é o nome do presidente lá da Argentina? Javier Milei. Amigo pessoal do Trump, do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. É um cara que é alvo para que eu escreva alguma coisa sobre o governo dele, como o Bukele o Nayib Bukele, que é o presidente de El Salvador. Gente, como eu te falei, né? É muita informação. Muita informação. Como é que você fica atualizado de todas essas coisas, Abílio? Sério mesmo? Como que você consegue? Não é fácil, não. Eu e Silvana, nós temos 7 filhos, né? Você sabe. 2 netos, uma neta e um netinho. Eu tenho um escritório jurídico, eu tenho uma imobiliária em Macaé, sou empresário, a gente toca o vinho Bolsonaro, eu escrevo alguma coisa de vez em quando, também gosto de construir alguma coisa, enfim, a gente tem é bastante ativa a nossa vida, nós temos bastante atividade, mas eu sempre tiro um tempo para ler o que acontece com a política, eu tenho um olhar crítico, né? Eu sou um sentinela da história, vamos colocar assim, porque as pessoas gostam de história, mas não sabem que estão vivendo a história. Eu gosto de falar que eu gosto de viver a história, apesar de não fazer parte dela, mas sou um observador. E você ainda acredita que tem esperança para o Brasil, Abílio? Muita. Existem 3 opções. O Nicolas Ferreira uma vez falou isso, que é o maior deputado federal hoje que nós temos no Brasil em atividade, que para mim é o Eduardo Bolsonaro, mas hoje em atividade é o Nicolas Ferreira. Ele falou uma vez num CIPEC em Balneário Camboriú, existem 3 opções para presidente da República em 2026. Jair, Messias, Bolsonaro. Uau! Ele vai ser o nosso presidenciável. Em nome de Jesus, ele vai acender o poder de novo e ele vai colocar a gente numa outra esfera, porque ele provou por A mais B, e o livro fala isso, que em todas as áreas ele se destacou, ele mostrou que o país é uma nação grande. Mas também tem aquela coisa, né, Abílio? A gente sabe que as pessoas, Abílio e Silvana, a gente sabe que as pessoas, elas querem vender o almoço para pagar a janta. Então, no caso aí dos Lulas, né, das pessoas que são a favor do Lula, é porque ele é a favor da Bolsa Família, ele é a favor disso, manter as pessoas pobres. O nome disso é assistencialismo. Assistencialismo. Então, obrigada. Então, eles querem manter as pessoas pobres. Eles precisam. E mais mal informadas, certo? Eles precisam manter as pessoas pobres. O Lula tem um discurso também, a constatação está aí,
que ele fala no discurso da Uni, ou do PT, eu não sei, União dos Estudantes, enfim, que ele fala assim, a pessoa começa a ganhar mais de 5 mil reais, já não quer mais votar no PT. Ué? Ela começa a ter um padrãozinho de vida melhor, ela já não começa. Porque o PT está no governo há mais de 20 anos e o país é pobre. Todas as prefeituras que o governo está no Nordeste é pobre, é miserável, tem corrupção para tudo que é lado. Então, assim, está provado que é um sistema nefasto. É até ridículo falar, porque tem pessoas com inteligência que ainda votam nele. Aí ou é mau caratismo, ou é ignorância, ou tá mamando em alguma tetinha. Só pode ser, não tem porquê, Regiane. E aí, sabe aquela história de farinha pouco, o meu pirão primeiro? O brasileiro tem muito isso. Aqui você está andando com um americano Não tô jogando confete em ninguém, não. Mas você está andando com um americano no carro, você abre o vidro e joga um saco por fora, ele mesmo vai te denunciar, ele mesmo vai parar o carro e fala, volta lá, pá, pega. Lá no seu país você faz isso. Aqui não. Aqui tem lei, aqui tem regra. Aqui a gente não gosta de nada sujo, nada pichado. Enfim, e já no Brasil a gente acha bonitinho, né? A gente não, Tolerância, né? Quem tolera uma coisa dessa, porque eu não tolero, né? Então é nesse nível. Então vamos falar mais do livro e do vinho. Perfeito, esse assunto que me interessa. Do livro e do vinho. Então, combinando esses dois produtos, né? O livro, o vinho primeiro, e vocês ainda produzem o da esposa dele? Não. Foi só uma edição limitada. O que vende mesmo é o Bolsonaro. O que vende mesmo é o Cabernet. Você tem Cabernet Sauvignon e tem mais o qual? Nós temos, no nosso case, nós temos esse aqui, que é o Cabernet Sauvignon. O Cabernet Sauvignon é a uva mais vendida no mundo porque ele se adapta em qualquer terroir. No quintal da sua casa você vai plantar, você vai colher uma uva de qualidade. É óbvio que a gente tem alguns terroirs, como o Vale Central do Chile, o sul da África do Sul, o próprio aqui, a Califórnia, aqui, em alguns lugares com o solo, temperatura e tal. Então nós temos o Cabernet Sauvignon, o vinho chileno, o vinho reserva, nós temos o Merlot e nós temos o Cabernet. Eles são a linha dos tintos, 1 ano e meio, 2 anos de barrica de carvalho francesa. Né? A gente tem o Sauvignon Blanc, que é um vinho branco, né? E nós temos um blend, que é uma mistura de vinhos, que é o Sauvignon Blanc com 10% de Merlot, que é o nosso rosé. E todos eles são chilenos e vinhos barricados, né? São vinhos de guarda, vinhos que recebem, que aceitam a barrica de carvalho, porque não é todo vinho que aceita. Né? Ele tem que ter propriedades para poder aceitar. E por que a barrica de carvalho? Só uma curiosidade. Quando o vinho passa por um amadeiramento, além dele ter uma explosão de sabor, a madeira, o carvalho, ela tira as propriedades nocivas ao organismo do ser humano. Então você fala assim, um amigo seu fala assim, eu não bebo vinho porque eu não me dou com vinho, eu bebo vinho, no outro dia eu tô com uma dor de cabeça, ele tá bebendo vinho errado. Ele tá bebendo vinho de $5. Esse vinho vai dar dor de cabeça para ele. E o vinho doce também, né? Ou vinho doce. Não existe vinho doce, existe vinho adoçado. Vinho doce não existe. O pessoal fala, como é que bota álcool no vinho? Não bota. Foi Deus que fez o vinho. O álcool é o subproduto da fermentação. Você só regula se você quer mais alcoólico ou menos alcoólico. E aí você vai controlar a fermentação. Então, é um produto que, na antiguidade, é um livro que eu estou escrevendo, que já comecei a coletar material, vou escrever. Começou nas montanhas de Cusco, lá no Oriente Médio. É uma bebida milenar e que era tido como alimento e como remédio. Oh, uau! Na Idade Média se consumia muito vinho e muita cerveja. Por quê? Porque a água era poluída. A água era de má qualidade. Olha. Então era preferível dar cerveja e vinho para as crianças do que pegar a água e dar. Por quê? Passa por um processo de fermentação, vai matar bactéria, etc. O vinho ele tem resveratrol, né? Ele é bom pro sangue. Exato. Tinto, seco. Seco, né? Seco. Gente, aqui, ó, tem gente aqui na área, hein? A família tá em peso aqui, ó. Tá o Gabriel, botou o coraçãozinho. A Sabrina falou exatamente. A Silvia Márcia. E aí, Silvia Márcia? Como que lembra de tudo isso? Falando do Abílio também. Aí o Bruno respondeu: não sei, mas essa memória é muito boa. Obrigada, gente. Obrigada, família. Todo mundo aí em peso assistindo. Muito, muito, muito bom. Então, o vinho, você faz
tá fazendo essa quantidade toda? 5, né? 5, 6 que você falou? São cinco vinhos e 2 espumantes. Os espumantes são de Farroupilha, do sul do Brasil, porque são na América do Sul é imbatível. Os espumantes da América do Sul são imbatíveis. Então, a gente fez. A gente também tem uma pergunta que não quer calar. Por que não um vinho brasileiro, se o tema é patriótico? Quando a gente lançou o projeto, eu e Silvana entramos em contato com mais de 22 empresas de vinho, as maiores. Eu não vou falar aqui, mas as maiores. O que você imaginar de vinícola, eu tenho aqui no meu celular. Né? A gente entrava em contato. O Bolsonaro ganhou a eleição. Né? Isso. Eu entrava em contato e falava, meu nome é Abílio, eu tenho uma marca de vinho própria, eu quero comprar o seu caldo, quero envasar e quero distribuir. Ah, tá bom, via preço, via condição, via fornecimento. Quando eu abri o projeto, que aparecia o nome Bolsonaro, as empresas declinavam, dizendo, me perdoe, o nome é muito polêmico e tal. Aí eu tive que ir para o Chile, onde lá eu encontrei a Vina de Aguirre, que é a vinícola que nos atende, né? E volta e meio, depois que passou, que é uma case de sucesso, quase toda semana a gente recebe uma ligaçãozinha de uma vinícola dessa. Pô, vamos fazer um vinhozinho aqui. Agora passou, né? Agora passou, né? Agora, deixa eu dar um spoiler aqui. O vinho que nós vamos fazer na América... E vem vinho na América. Então, vai ser vinho Bolsonaro Il Mito, mas a uva vai ser americana. Então vai ser lá da vinícola do Trump. Quem sabe? A gente está estudando. Você já imaginou o vinho do Bolsonaro na vinícola feito com as uvas do Trump, gente? Pensa no trem polêmico, né? É uma mistura que a gente está buscando, mas aí quando eu solicitei o apoio do Eduardo, o Eduardo falou assim, Abílio, vai lá, entra como se fosse um cliente normal, porque a direita age assim, com muita ética. Vai lá, entra como um consumidor normal, como uma empresa normal, porque eu não vou misturar a minha amizade com o negócio com o governo Trump. Então é a forma ética. Até porque se ele quisesse misturar, o Trump não misturaria. Falasse, não, isso é assunto vai lá na vinícola, conversa com o meu comercial. Entendeu? Mas óbvio que eu acho que ele vai ficar muito honrado e satisfeito de saber que o vinho Bolsonaro e o Mito está entrando na América e que tem a chancela de uma uva produzida pela vinícola dele, né? Nós vamos tentar, mas como eu venho falando, tudo é matemática, né? A história é linda, mas a matemática precisa bater, né? Então, se der tudo certo, a gente já fez uns primeiros approaches, já fizemos alguns primeiros contatos, e eu acredito e torço para que dê certo, mas eu tenho parceiros nesse projeto. Lógico. E a gente precisa ver a matemática. Entendi. O Pablo chegou aqui, o Pablo falou, boa noite, temas sempre muito relevantes. Pois é, né, Pablo? E o Abílio aqui com a memória dele, que parece uma enciclopédia. Mas então... Ele é uma né, gente? Mas... Vigilante da história. Meu Deus. E então vamos falar um pouco do livro agora, né? Vamos. Já que vai ter no Brasil, vai ter nos Estados Unidos agora o vinho do Bolsonaro, o livro em dezembro já vai ter o vinho traduzido aqui. O livro físico. O livro físico, e se chama O Maior Presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Subtítulo: Os 4 anos mais importantes da República Federativa do Brasil. Oh, uau! E é um retrato de como o país lida com seus líderes, suas crenças e seus próprios fantasmas. Perfeito. Num primeiro momento eu comecei a traçar paralelos, mas eu vi que ia ficar muito piegas. Por quê? Porque não tem paralelo do governo Bolsonaro. Então eu mudei toda a concepção do livro, porque quando eu comecei a escrever como... Deixar o suspense para o pessoal ler o livro. Vou dar só um spoilerzinho. Dá um spoiler, só um spoiler. Aí é uma visão... histórica e jornalística do que aconteceu na economia, no auge da pandemia, como que o Ministério da Saúde cuidou dessas questões. E aí tem muita informação de bastidor documentada, como que a economia se comportou, como que a cultura se comportou com meu amigo, meu irmão Mário Frias, que deu um show, que hoje a cultura no nosso país está indo a frangalhos. Nós estamos com uma lei Rouanet lá que é aplicada de mal forma, de mal gerida.
né? Porque o Bolsonaro, quando entrou, falou para o Mário Frias, ó, a gente precisa prestigiar os pequenos artistas, e não os grandes. Agora, né? Não tem como você prestigiar Caetano Veloso, que para mim ele não é grande em lugar nenhum, mas dizem que ele é, mas ele não faz show nenhum. Se não pegar 5 milhões com a Lei Rouanet, é um absurdo, é um escárnio na nossa cara. Chico Buarque é um excelente poeta, um péssimo político. Como que um cara que está num país que passa fome, que tem apartamento em Paris, vai pegar 4, 5 milhões ou 3 milhões, eu não sei, eu tô chutando números, mas tem dele, né? o portal da... Não, é dinheiro subsidiado do governo que ele pega para fazer um show. Aí eu tô falando desse... Aí você vê um monte de artista. O Wagner Moura, ele mora numa casa de, sei lá, dizem, né? Eu não posso afirmar, de 20 milhões de dólares em Beverly Hills, em Los Angeles. Uau. E aí pegou um avião, foi lá pro Brasil, subiu num carro de som na Bahia para falar mal de Trump. E agora? O que o pessoal da direita fez? Começou a denunciar ele aqui, ó. Ele mora aí, vive das benesses daí, não tá nem aí pra ninguém, mas bota o bonezinho do MST e vem pra cá falar mal mas desce do carro de som, Regiane. Não fica um dia lá, pega o avião e volta pra América. Isso é hipocrisia na veia. Isso é hipocrisia líquida. E o meu livro fala disso. A gente combateu isso com o Mário Frias, mas era um ministério muito corrompido, muito prostituído. E o Mário Frias deu uma aula, deu um show de governança. Né? Se ele estiver me ouvindo, um abraço, irmão, um beijo no seu coração. E entre outras áreas. Né? Mas antes eu faço no primeiro capítulo, é um retrospecto da eleição. Fala um pouco da facada, da covardia da facada. E em cada final de capítulo, que são 12 capítulos, eu coloco um resumo bem didático, bem informativo, e que já emenda no outro capítulo. Então é um livro que, se você parar para ler, tem 200 páginas. É um livro em torno de 200, né? Está formatando ainda. Que se você parar para ler e você gostar de ler, você pode fazer o seguinte, ideia. Você pega um vinho rosé, um rosé do Bolsonaro, que eu considero um vinho de contemplação. Vai para um final de tarde, bota sua rede lá ou sua cadeira, vai ler o livro O Melhor Presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Você vai passar a madrugada lendo o livro, não vai ter vontade de parar de ler. Uau! E como, tipo assim, eu tô aqui, né, nos Estados Unidos e não tenho planos de voltar pro Brasil, né? Quanto, para mim, o que as pessoas podem fazer para se prevenir, os brasileiros que estão lá, ou até os brasileiros que estão aqui, que investem no Brasil? O que você acha que eles deveriam um plano plano A, e B também, para eles se prevenirem se acontecer alguma coisa? Primeira coisa é tirar o dinheiro do Banco do Brasil. Porque o Alexandre de Moraes recebe os proventos dele pelo Banco do Brasil. E a Lei Magnitsky vai pegar o Banco do Brasil porque ela tem negócios aqui na América com o governo americano. Então, provavelmente o Banco do Brasil vai ser sancionado. Então, se você tem dinheiro no Banco do Brasil, pode tirar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu tiraria os recursos em dinheiro do Brasil de forma legal. Existem métodos legais que você vai pagar imposto. Eu não. Se você tem algum dinheiro lá, retire. Coloque num paraíso fiscal. O paraíso fiscal é alguma coisa ilegal? Não. É só que o nome paraíso fiscal é porque lá normalmente a taxa de juros é zero ou quase nada. Coloca o seu dinheiro lá, dolariza ele e protege ele. Tá? Então, seriam esses os caminhos que eu vou dar. Só que você tem que pensar um pouco. Se você vai usar esse dinheiro a curto prazo, não faça isso porque o dólar está caindo. Como eu falei aqui, o Trump vai desvalorizar a moeda para poder... Então, você pega lá 100 mil dólares, daqui a pouco você não volta a 100 mil dólares. Para fazer digital. Então, eu acho que ele está querendo desvalorizar também a moeda para fazer o digital, e a moeda digital e ficar tete a tete. Também. Mas conta para mim. Também. Então eu protegeria o capital e prestaria bastante atenção no sistema tributário brasileiro, que está se complicando cada dia mais. Foi votado, não sei se ontem ou anteontem, Silvana que estava vendo no Congresso. O empresário, ele monta a empresa, paga um monte de imposto, tem uma carga tributária altíssima, carga social com funcionário altíssima, chega no final, se sobrar alguma coisa, ele faz uma distribuição de lucro, agora vai ser taxado em 10%. A partir de janeiro. Depois de pagar todos os impostos. Oh, my God. Já passou no Congresso, o Congresso aprovou.
Lula botou muito dinheiro para ser aprovado isso através de emendas. E a gente tem um centrão fisiológico que vai para onde o dinheiro está ventando. Ai, tem muita coisa para falar. Que eu queria te perguntar mais uma coisa aqui, mas vamos assim, para fechar, que nosso tempo já está acabando, gente. Para fechar, se essa conversa aqui viralizar, qual assunto que vocês querem que pegue fogo nos comentários? O livro. O livro. Sabe por quê? Porque o livro, ele sintetiza. Ele sintetiza 4 anos de um governo. Se eu traçar um paralelo agora, ou eu ou qualquer pessoa intelectual que esteja ouvindo isso, que não tenha desvio intelectual. São coisas diferentes, tá? Uma pessoa comprometida intelectualmente com a verdade. Pegar o meu livro, fizer um paralelo com o que o Lula está fazendo, vai ver que o meu livro sintetiza aquilo que de melhor aconteceu no nosso país. E que é possível fazer sim. Então, eu diria que o livro deveria viralizar por conta disso. E também a notícia de que nós vamos ter um vinho Bolsonaro e o mito na América. Uau! Em breve. USA, se for da vontade de Deus, Jajane, nós estamos fazendo o que a gente pode. Nossos planos, mas Deus tem que permitir. Exato. Abílio, sempre muito bom ter vocês aqui. Abílio e Silvana, sempre muito bom ter vocês aqui com a gente. É um orgulho fazer parte da família. Gente, eu sou prima. Isso. Eu sou prima. Mas é sempre um orgulho ter vocês aqui e ver que vocês trabalham tão duro. E nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? A gente sabe, colocando Ele na frente dos nossos planos. Sempre e dá certo. Não é verdade? Então, gente, se vocês já chegaram até aqui, até o final, assistindo até o final, muito obrigada. Não esquece de compartilhar. Não esquece de... Acessa lá, www.vinhobolsonaro.com. Isso. Ou... www.livrodobolsonaro.com.br. E-book já está à venda. É isso aí, gente. O e-book vai estar em todas as plataformas. A gente vai deixar sempre, como sempre, no Instagram, a gente vai deixar todos os links para vocês irem lá e verem ele lá quando eles estiverem aparecendo, tá bom? Então, é isso aí, gente. Muito obrigada. Uma boa noite e até semana que vem.